Os mercados no Japão estão derretendo e dá a impressão de que ele está levando o resto do mundo junto com eles, né? Então, será que o Japão é esse primeiro dominó que está criando ali uma implosão nos mercados no resto do mundo? Então, sobre esse assunto que eu quero discutir hoje. E quem me acompanha nesse podcast sabe que eu falo bastante sobre um movimento chamado de carry trade. E ele é bem simples, se você for novo aqui no canal principalmente. Bancos pegam emprestado dinheiro barato, a juro quase zero, principalmente ali no Japão, mas outros países, para te dar o exemplo, e investindo esse valor em outros mercados, como o mercado americano, por exemplo, onde você tem um retorno maior numa moeda mais forte e também tendo esses resultados, fazendo ali como se fosse uma arbitragem, né? Dinheiro grátis quase. Ele só é grátis enquanto você tem as duas pontas da equação segurando bem, mas quando uma delas começa a mudar muito, principalmente quando você usa de alavancagem, aí a coisa fica cada vez mais arriscada e aí você é obrigado a repatriar esse dinheiro o mais rapidamente possível. Mas será que é isso que nós estamos vendo nesse exato momento? Ainda é bastante confuso, então eu quero falar um pouco das forças que estão atuando nesse exato momento para que você mesmo possa fazer a sua análise. Então o primeiro deles é o câmbio no próprio Japão, então eu vou colocar aqui um pouquinho maior para você poder ver. Então aqui é o dólar em relação ao iene, ou seja, o iene está se fortalecendo em relação ao dólar. É um dos sintomas que você vê quando você começa a repatriar dinheiro para o Japão, deixando ali o dólar um pouco mais fraco em relação ao próprio Japão, que é uma das em relação ao iene, né? Que é um dos movimentos que está acontecendo em relação ao mundo inteiro, né? Você tem toda uma narrativa em relação ao dólar estando mais fraco agora em 2025 e também é exatamente a mesma coisa no próprio Japão. Só que muitos, em princípio, veriam que você tem um grande investimento no Japão acontecendo. Só que nós estamos vendo exatamente o contrário. Esse gráfico aqui é a bolsa japonesa, né? O Nikkei despencou literalmente, mostrando um mau humor gigantesco no mercado japonês nesse exato momento. Só que o mais interessante é que você pode até criar uma narrativa de não. Então, se o japonês ele não está investindo nas ações, na bolsa japonesa, ele deve estar indo para a segurança, liquidez, que seria representado pelos bonds, né? Só que o mais interessante é que os juros dos bonds japoneses eles estão subindo bastante. Até se você dar uma olhada ali em cima, ele deu uma recém-caída, o que sugere que parte desse movimento esteja aproveitando que os juros japoneses, que a gente só está acostumado a juros zero ou negativo, principalmente pela forma que o próprio governo vem controlando esses juros, né, artificialmente para baixo, você está num momento onde você tem juros extremamente altos para padrões japoneses. Lembrando, né, nós estamos falando aí de menos de 1,5%, né, olhando aqui no gráfico. Então, são juros extremamente baixos, mas para perspectiva japonesa, isso é extremamente alto. E talvez isso explique parte desse movimento, mas, mesmo assim, os juros continuam subindo. Então, para onde está indo esse dinheiro? Né? Uma coisa um pouco confusa. Então, tem várias forças que estão atuando ao mesmo tempo. Eu quero passar isso aqui, né? Talvez a maior, digamos assim, a maior narrativa que você veja agora, que você percebe é que você tem um mau humor no mundo inteiro. E parte desse mau humor chama-se Trump, né? A bagunça que o Trump está fazendo para criar essa famosa incerteza, né? Que paira ali 2025 e isso só adiciona mais ainda, mas não é a história completa, né? Então, o que você talvez vá ver na mídia é o famoso dia da libertação, né, que o Trump está dizendo, o famoso 2 de abril, eu estou gravando nesse exato momento agora no dia 31 de março, talvez esse capítulo vá no dia 1º, então amanhã, 2 de abril, seria ali o grande momento onde você vai ver, talvez as regras do jogo, vamos saber quais são os países que vão ter algum tipo de tarifa, afinal de contas, o Japão exporta uma porrada de carros para os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos trazem carros que vão ficar mais caros, você comprar ali o seu Honda, etc., vai ficar mais caro. Tudo isso deixou o mercado absolutamente inseguro sobre o que fazer. Então explica a parte. Mas agora eu quero te passar, nesse segundo momento, o outro lado da história, que é o que está acontecendo somente no Japão, que também
traz um pouco desses movimentos de capital. Então, o primeiro deles, é importante a gente sempre contextualizar, é uma política de normalização que o Japão está tendo. Então, você tá, aqui, ó, esse outro gráfico, ele mostra como o Japão é literalmente o país mais endividado, um dos mais endividados do mundo em relação ao seu próprio PIB, né? Então, mais de 250% do seu próprio PIB é o volume de dívidas do próprio Japão. Então, é importantíssimo ele manter tudo isso absolutamente sob controle. Então, você ter juros altos, como o que você vê aqui, né, nesse gráfico que eu mostrei, isso cria um sério problema para a dívida do Japão começar a ficar exponencial, e é tudo que eles não querem, por isso que eles tinham um mega controle. E é claro, né, antes de entrar ali nos outros argumentos, quero só relembrar o pessoal, agradecer novamente, como sempre, né, o pessoal que escaneou esse QR Code. Se você quer uma ajuda para o seu portfólio, a gente pode fazer uma avaliação gratuita dos seus investimentos, né? Basta escanear, e também tem um link aqui na descrição abaixo. Mas para confirmar aqui, na verdade, eu estou fazendo um lançamento aqui de uma Masterclass, uma aula completamente gratuita, onde a gente vai entrar em detalhes sobre toda essa bagunça, não somente do Japão, dos Estados Unidos, uma mudança completa que nós temos na nossa economia mundial e como você vai poder navegar isso. Vai ser no dia 15 de abril, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Você pode se inscrever gratuitamente aqui no link também na descrição abaixo, ok? Então, continuando, voltando aqui à questão da dívida pública. Então, o objetivo do Japão, ele sempre foi de controlar essa curva, certo? Ou seja, de forma artificial, comprando e imprimindo ienes para comprar sua própria dívida. Ao fazer isso, você vai baixando essa curva de juros do Japão e vai trazendo esse juro para baixo. Porém, o que se tinha no movimento, vou até colocar aqui novamente, o que se tinha era justamente um plano de redução dessa compra ao longo do tempo. Então, o Japão, ele se você tentar pensar pela cabeça, né, do Banco Central japonês, você está diante de um cenário que não. A inflação agora está voltando, o mundo está recuperando, os salários no Japão estão voltando a subir, ou seja, a inflação vai subir, vamos deixar os juros também subirem, então vamos reduzir a nossa quantidade de compras desses JGBs, né, que são os bonds japoneses. E isso agora vai criando uma incerteza. Meu Deus, eles não vão intervir, os juros vão ficar mais altos ainda, vai atrapalhar meu carry trade, porque meu custo aqui para eu pegar emprestado no Japão vai ficar cada vez mais alto, e se o iene começar a ficar mais forte, a minha dívida também aumenta, percebe? Então isso vai trazendo cada vez mais uma erosão desse carry trade, ou seja, colocando forças cada vez maiores para poder repatriar. Só que os bancos japoneses são muito compradores, né, da bolsa americana, de bonds americanos, inclusive do próprio Bitcoin, né, usando a alavancagem para investir nos Estados Unidos, aproveitando essa arbitragem. Só que isso está sendo cada vez mais menos propiciado. Então, as condições elas estão propiciando cada vez mais uma fuga de capital dos Estados Unidos voltando para o Japão. E o que isso significa? Né? Faz uma queda da bolsa, você tem um mau humor gigantesco, aí junta com toda a questão do Trump. Então, nunca tivemos um movimento de tanta incerteza, de tanta... Eu acho que eu vou apelidar isso de a grande faxina mundial, porque todo o comércio exterior e todo o mundo financeiro, ele é uma somatória de movimentos de carry trade. Eu pego emprestado em um lugar para emprestar no outro. Eu pego emprestado nos Estados Unidos para investir no Brasil. Pego emprestado na Europa para investir em outro lugar. Ou seja, você sempre está buscando aquele carry trade. E quando você começa a mudar a regra do jogo, você muda o tabuleiro, você muda as peças de lugar, você não tem a menor ideia para onde o capital vai começar a ir. Então, nesse exato momento, o capital inteiro está com incerteza, mas ele está dizendo a seguinte coisa: olha, onde eu estou agora não está legal, então eu vou sair. Agora, para onde ele vai, essa é a grande questão. É isso que nós vamos investigar cada vez mais. É isso, inclusive, que eu quero falar cada vez mais no próprio Masterclass e também, né, nos nossos próximos capítulos, para dar um guia, para a gente navegar juntos e saber o que vai acontecer. Então é por isso que é tão importante não somente você ficar antenado, mas estar guiado ali por profissionais. Se você quiser também, obviamente, né, uma ajuda,
escaneando aqui o QR Code, novamente, para quem não fez isso ainda, você pode entrar aqui para a gente navegar juntos em relação ao que vai acontecer a partir de agora. Só que agora, nesse documento aqui do BOJ, né, do Banco do Japão, olha que interessante essa parte do documento, esse número 4, né, que tá selecionado aqui em vermelho. Ele fala a seguinte coisa, que o Banco do Japão, apesar de toda essa expectativa de comprar cada vez menos, intervir cada vez menos, deixar os juros subir, né, e deixar o livre mercado agir um pouco mais, o banco está preparado para poder fazer uma correção nesse plano, né, um adendo nesse plano, nessa redução, caso necessário. Aí fica a grande pergunta, será que você ter um índice Nikkei que cai dessa forma, você ter ali um iene, isso é até desejável, né? Acho que eles queriam deixar um pouco mais forte para que não fugisse ali dos 160, mas será que essa condição ou o medo que o mundo tem em relação ao Japão ser essa peça vai ser essa condição que vai fazer o Japão puxar um pouquinho e falar, opa, calma aí, não está normalizando da forma que a gente gostaria? Então é essa a cena dos próximos capítulos, é isso que a gente precisa começar a avaliar cada vez mais. Então, novamente, 2025 não tem nada a ver com os anos anteriores e todo o contexto, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas o paradigma de investimento que nós tínhamos até o final do ano passado, ele está literalmente caindo por terra. Então vai ser muito importante ver os próximos desenvolvimentos. Você tem que colocar o Japão no seu radar, com certeza. Avalie o iene, avalie os JGBs, avalie os juros japoneses, o que está acontecendo na própria bolsa, para a gente poder ver a cena dos próximos capítulos.